Fala pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa pequena aula aqui no nosso canal, o Ciência Descomplicada. Quero desejar a todos boas-vindas, tá? Um prazer, eu sou o professor Danilo, para quem ainda não tinha me visto, para quem não me conhece. E de maneira recorrente, nós sempre estamos aqui discutindo sobre algum assunto da ciência, da escrita, da pesquisa científica, e hoje não é diferente. Então, hoje nós vamos falar um pouco aí sobre revisão integrativa da literatura, pois estudos de revisão, de uma maneira geral, eles estão sendo bastante trabalhados, foram bastante trabalhados no ano de 2020, e no ano de 2021 agora não vai ser diferente. Então, estudos de revisão narrativa, revisão integrativa e revisão sistemática, principalmente, estão sendo muito trabalhados por alunos, estudantes de uma maneira geral, profissionais. E há uns dias atrás nós fizemos um curso aí sobre revisão sistemática, né? Eu resolvi deixar disponível aí no nosso canal. E agora nós discutimos, né, vamos discutir um pouco sobre revisão integrativa, que não é bem um curso, mas são algumas recomendações bastante legais aqui acerca desse tipo de estudo, pois ele é bastante importante, tá? De uma maneira geral, várias áreas, saúde, humanas, né, exatas, várias áreas acabam tendo a necessidade de fazer essa revisão integrativa, então é muito importante nós discutirmos como ela é realizada, o que é que você precisa fazer de uma maneira geral, tranquilo? Então, espero que estejam todos bem, tá? Aqui abaixo tem o nosso link do nosso site, caso você queira ver aí outros cursos, outras possibilidades, tá? Temos lá curso de revisão sistemática, né? Estamos tendo aí o nosso workshop durante essa semana de revisão sistemática, e temos outros temas lá de escrita científica, então caso você queira dar uma conferida é só clicar lá, será bem recebido, tranquilo? Então, sem mais delongas, tá, pessoal, vamos começar a falar aqui da nossa famosa revisão integrativa da literatura. Primeiro de tudo, eu gostaria de esclarecer, né, de uma maneira geral, que às vezes as pessoas me perguntam assim: Danilo, para que é que serve uma revisão integrativa da literatura? E aí é algo que, inclusive, tem alguns vídeos aqui no canal que eu acabei falando disso, da diferença, por exemplo, entre uma revisão integrativa e uma revisão sistemática. A revisão sistemática, como eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar, ela segue um protocolo. Então ela já tem algumas... Ela é baseada basicamente em um checklist, que ele vai lhe dizer basicamente o que é que você deve escrever em cada uma das etapas da sua revisão. Então, desde o título até a conclusão, limitações. Então, ele vai estar descrevendo lá o que é que você tem que escrever nessa revisão sistemática. A revisão integrativa, ela não tem bem esse protocolo, ela trabalha mais com etapas, tá? As famosas etapas, né? As 6 etapas da revisão integrativa, como eu vou estar colocando aqui para vocês. Mas, de uma maneira geral, a revisão integrativa da literatura, ela visa, né, a definição de conceitos, a revisão de teorias e evidências, tá, de uma maneira geral, e a possível análise de problemas metodológicos em um tópico particular. O que é que isso quer dizer? Tanto a revisão narrativa quanto a revisão integrativa, elas têm uma abordagem mais qualitativa. Então isso significa que o principal objetivo delas na ciência são aprofundar conhecimentos em uma determinada área, levantar hipóteses, tá? Discutir sobre um determinado tema em que vários documentos podem ser ali inseridos. A revisão sistemática, por exemplo, ela tem um intuito maior de direcionar a responder a uma questão específica de pesquisa. Então, normalmente, quando se trabalha com questões quantitativas, quando se deseja, por exemplo, saber a efetividade de uma determinada intervenção, saber decidir, né, entre escolhas, entre intervenção A e B, o impacto de determinada vertente, então se dá preferência a realizar uma revisão sistemática. Agora, quando o seu objetivo ele tem mais aprofundar o conhecimento, discutir sobre determinados tópicos,
né, dentro da sua área, então há uma preferência entre você desenvolver a revisão narrativa e integrativa. Qual é a diferença, então, entre uma revisão integrativa e uma revisão narrativa? A revisão integrativa, ela é um pouco mais detalhada em relação a como você conseguiu esses estudos, onde você pesquisou, do que uma revisão narrativa. A revisão narrativa, ela tenta ver as fontes de pesquisa, né, de vários locais. Então, esses vários locais, ele pode ser, às vezes, uma fonte, inclusive, não confiável. Já a revisão integrativa e a sistemática também, ela tem uma preocupação de você deixar muito bem definido onde você vai pesquisar, como você vai realizar essa pesquisa, são algumas questões muito importantes. Então, devido a essas considerações, nós podemos ter o que a gente chama de 6 passos da revisão integrativa da literatura. É justamente sobre esses passos que nós vamos trabalhar, tá, nessa aula. E, é claro, eu vou deixar um pouco a revisão sistemática, apesar de eu trabalhar mais, né, com a revisão sistemática e com a questão da meta-análise. Hoje a gente vai deixar um pouco de lado e aí nós vamos discutir de maneira um pouco mais detalhada a questão da revisão integrativa da literatura. E aí, eu acho que, como vocês já viram também em outras aulas que eu já ministrei aqui no YouTube, normalmente um artigo de revisão nós sempre começamos a pensar ele pelo método, porque é o método que vai nos informar todas as etapas, o que é que você vai fazer para desenvolver aquela revisão integrativa. Ou seja, onde você vai pesquisar, como você vai pesquisar, o que é que você vai fazer. Só que aqui eu dei uma preferência a gente falar um pouco, né, desde a introdução até a conclusão de uma maneira geral. Então, assim, Danilo, o que é que eu vou escrever, por exemplo, na introdução da minha revisão integrativa da literatura? Note que as revisões, a estrutura geral, né, ela vai mudar basicamente no método. Então, isso quer dizer que a maioria dos estudos, né, referente aqui principalmente à introdução, eles vão ter alguns tópicos que são clássicos a qualquer tipo de estudo. Como assim? Geralmente, a introdução de qualquer artigo ele tem entre uma, tá, e 2 laudas. Tá? Laudas são páginas, ou seja, frente lá de uma página. Então, isso quer dizer que alguns tópicos eles podem ser desenvolvidos aqui no que concerne à introdução. Então, o que é que normalmente é escrito aqui na introdução? Então, na introdução, uma das primeiras coisas que são realizadas é o que nós chamamos de contextualização. Danilo, o que é essa contextualização? Em que aqui normalmente é escrita entre 1 a 3 parágrafos, tá? Esse P aqui é de parágrafos e esse daqui é de páginas, tá? Então, o que é a contextualização? Basicamente é você informar sobre o que você vai falar. Então, se você vai falar sobre coronavírus, você pode trazer uma definição do que é coronavírus, onde ele surgiu, quantas pessoas já foram vitimadas, né, em relação ao número de mortes. Então, pode ser uma abordagem. Se você vai falar sobre educação, né, a educação no contexto da pandemia, então você pode trazer o conceito da educação, quais as principais dificuldades da educação nesse contexto. Então, basicamente, na contextualização, você vai trazer um apanhado geral sobre o que será discutido. E depois de você fazer isso, basicamente, você tem que lançar, de uma maneira geral, a sua problemática, tá? Eu vou já falar sobre isso daqui, de uma maneira mais detalhada, porque essa problemática, ela vai se referir, basicamente, à sua pergunta de pesquisa. Então, geralmente, as pessoas, elas tendem a fazer essa problemática por meio de uma pergunta, né? Então, eu poderia perguntar qual a vacina mais efetiva no contexto da pandemia, no contexto aí para a cura do coronavírus. Qual a estratégia didática para ensino, né? Qual a melhor estratégia didática? Ou quais as estratégias mais disponíveis? Tá? Eu poderia fazer essas perguntas. Então, isso se refere basicamente à sua problemática. Danilo, eu só posso lançar essa problemática por meio de uma pergunta? Lógico que não. Você pode desenvolver ali, trazer uma teoria, né, desenvolver parágrafos. É importante, né, salientar
que em todos esses contextos aqui, você vai fazer a sua contextualização, por exemplo, é importante que você traga citações, tá? Por que, Danilo? Porque se você traz um dado, número X de pessoas já morreram por conta do coronavírus. Então, essa informação você obteve de algum local. Então, não foi você que descobriu isso, você obteve essa informação de algum local. E aí, se você cita essa informação, né, se você coloca a informação e não diz de onde você tirou isso, você acaba recaindo em um plágio, tá? Que não é interessante aí na questão da pesquisa científica. Então, você lança a sua problemática, ao mesmo tempo que você lança a sua problemática, é interessante que você já lança as suas possíveis hipóteses. Danilo, o que é uma hipótese? Uma hipótese é uma possível resposta a essa pergunta ou essa problemática que você fez anteriormente. Então, se você colocar assim, quais os fatores que contribuem para a deficiência de aprendizagem dos alunos de 16 a 18 anos? Então, ponto de interrogação. Então, se você faz essa pergunta, é a sua problemática. Né? A deficiência da aprendizagem, o déficit da aprendizagem é uma problemática. E aí, se você pergunta quais fatores contribuem para isso, e aí você já imagina uma possível resposta. Essa possível resposta são as suas hipóteses. E aí você pode elencar, né? Olha, os possíveis fatores são os fatores X, os fatores Y e o fator Z. Isso daqui também você pode trazer uma certa teoria, né? Trazer citações de autores que falam sobre aquilo, que também vai ficar bastante interessante. Então você lança a sua hipótese, que é uma possível resposta a essa questão, e aí você lança basicamente a sua justificativa e a sua relevância da sua pesquisa. Pessoal, desculpa por a minha letra, porque a minha letra ela já é feia mesmo, assim de costume, tá? E aí, escrevendo assim no slide, é que ela fica ruim mesmo, mas nada que prejudique. Olha só, então essa justificativa, basicamente você vai descrever para as pessoas o porquê é que você, qual é o motivo da realização desse estudo, né? Por que é que você escolheu essa temática? E aí você pode lançar a justificativa social, científica, de uma maneira geral, aqui fica a sua escolha, né? Você nem precisa trazer citações aqui. E a relevância, ou seja, você vai basicamente responder a pergunta, esse conhecimento, né, que você vai gerar através desse seu estudo. No caso, a gente está discutindo aqui a revisão de literatura. Então, esse novo conhecimento, como é que ele poderá ser usado, né? Qual a importância dele, qual a importância da realização dessa pesquisa. Então, geralmente, aqui na contextualização, pessoal, né, deixa eu colocar aqui até de outra cor, geralmente aqui na contextualização o pessoal escreve de 1 a 3 parágrafos. Aqui na problemática, geralmente um parágrafo é mais do que suficiente. Aqui na hipótese, também em média, aí, um ou 2 parágrafos é mais do que suficiente. E na justificativa também de 1 a 2 parágrafos. E aí quando você fizer tudo isso, você vai ter em média aí de 1 a 2 laudas, tá, da sua introdução, do que é mais do que suficiente para a sua introdução. Além disso, no final da introdução, você pode já colocar o objetivo da sua pesquisa. Então você já pode colocar aqui o objetivo da sua pesquisa. Só que antes dele eu preciso, né, e aí é uma questão que muitas pessoas fazem dentro da elaboração da revisão integrativa da literatura, dentro dessa problemática que eu disse que você pode lançar por meio de uma pergunta de pesquisa, existem métodos que aí já é a primeira fase, né, em relação a como você elaborar, tá, essa sua pergunta de pesquisa, que é você elaborar a sua questão, né, a sua pergunta norteadora, que a gente chama. Danilo, o que é essa pergunta norteadora? Basicamente é a sua pergunta de pesquisa, que ela pode se referir justamente à sua problemática e que você, logicamente, vai tentar responder essa sua pergunta ao longo do desenvolvimento da sua revisão integrativa. Existem vários métodos, tá, pessoal, para você elaborar a sua pergunta de pesquisa. Então, assim, existem vários acrônimos, vamos colocar, vocês podem consultar, eu posso até fazer uma live específica sobre isso, que para você elaborar a sua pergunta de pesquisa. Então, existem vários acrônimos. O mais comum deles, que as pessoas falam, é muito o acrônimo PICO, tá? Que é referente a
população, o paciente, o problema, a sua intervenção, o controle e o desfecho. Tá? Só que eu já disse em várias aulas que essa intervenção aqui, às vezes as pessoas não têm essa intervenção. Então você não vai poder elaborar a sua pergunta de pesquisa por meio do acrônimo PICO. E aí você pode usar, por exemplo, a estratégia PVO, né, em que seria problema de pesquisa, as variáveis e o desfecho. Porque às vezes você não tem uma intervenção e muito menos um controle. Então, ela tem que ser substituída por esse V aqui de variáveis. Mas não só existem elas, né? Derivado aqui do acrônimo PICO, nós temos o acrônimo PICOT, tá? Em que esse T aqui ele vai se referir basicamente ao tempo, né? O tempo de acompanhamento, quando você tem essa intervenção. Só que existem muitos outros, tá, pessoal? Existe o PICO com um Ozinho menor, assim, que é referente ao contexto. Existe o PECO, tá? A estratégia PECO. Existe a estratégia SPICE, a estratégia SPIDER. Tá? É claro que a mais conhecida realmente é o acrônimo PICO, né? Que as pessoas realmente utilizam mais, vamos colocar assim. Mas aí você tem que ver, né? E aí a gente precisaria de um pouco mais de tempo, porque só essas estratégias, assim, pessoal, tem mais de 15 acrônimos que você poderia utilizar. Então ela daria aí uma aula de 1 hora tranquilamente para a gente discutir todos esses acrônimos. No meu curso de revisão sistemática e meta-análise lá da nossa plataforma, né, tem uma aula específica só para a gente falar sobre isso. Tá? Mas assim, olha só. Vamos imaginar, por exemplo, vou apagar aqui. Vamos imaginar que você vai elaborar a sua pergunta de pesquisa de acordo com o acrônimo PICO, né, que é o mais comum. Então, eu vou colocar aqui o PICO. Então, vamos imaginar assim, que a população, sei lá, vou deixar de falar um pouco da área da saúde. Imagine que a gente vai falar sobre estudantes de uma maneira geral. Estudantes. Você vai analisar uma determinada intervenção, por exemplo, um método de ensino aí, uma metodologia ativa, sei lá, um PBL. E aí você vai comparar os estudantes que não fazem uso do PBL e o O, que é o desfecho, né? Aqui, ó, a população, a intervenção, que você vai fazer, que no caso é a PBL, né? O controle, que são as pessoas que não usam aquela estratégia ou que fazem uso de outra estratégia. E o O, que é o autóctone, né? Que é o desfecho, basicamente, ou seja, o que você quer analisar ao final, se se viu ou se não se viu. No caso aqui a gente poderia colocar até a aprendizagem. A aprendizagem. Então isso quer dizer que a minha pergunta de pesquisa, a elaboração da minha pergunta norteadora, eu poderia dizer assim, será que a PBL ela é efetiva para um maior nível de aprendizagem, né? Entre estudantes, por exemplo, de graduação? Então eu posso dizer que aqui os estudantes, eu ainda posso deixar mais específico que são estudantes de graduação. Então isso poderia ser a minha pergunta de pesquisa. Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é nós pensarmos que isso daqui, né, essa estratégia, ela é eficaz para a elaboração da sua estratégia, tá, de busca. Ou seja, como você vai buscar esses estudos. E escolha, né, das palavras que você vai escolher, dos famosos descritores. Então eu posso dizer aqui que eu poderia escolher, sei lá, a questão de estudantes de graduação, seria uma palavra, estudantes de graduação, colocar assim. E aí eu vou somar isso daqui, e aí essa soma ela pode ser com um operador booleano do AND, vou já falar sobre isso. Eu posso utilizar a PBL, né? Eu vou colocar aqui só a sigla, só para a gente entender. E eu vou somar isso daqui com o AND e com a questão da aprendizagem. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que quando eu for realizar a busca lá nos portais, lá nas bases de dados, eu vou utilizar essas 3 palavras-chave ou 3 descritores, tá? Eu vou já falar sobre isso. E eu vou utilizar com o operador booleano AND. Então, o que é que isso quer dizer? A elaboração da sua pergunta norteadora, de acordo com aqueles acrônimos, pode ser o PICO, pode ser outro, ele é importante porque ele vai dar origem à sua estratégia de busca, né? Ou seja, você relatar como você vai buscar esses estudos lá nos seus portais, lá nas suas bases de dados. Tranquilo?
Então, por isso que a escolha, por isso que você pensar na sua questão norteadora de uma maneira muito detalhada, ela é muito importante para uma boa condução do seu estudo de uma maneira geral. Depois da introdução, e não é nem depois, porque geralmente o objetivo dentro de artigo científico ele é colocado junto da introdução, tá? A introdução ela é realizada com todos aqueles tópicos que nós vimos anteriormente, e aí no final, como último parágrafo, é colocado o objetivo. Sempre pense no objetivo, tá? Sempre você vai pensar no objetivo como e até uma técnica, né, que eu costumo dizer para o pessoal, dizer assim, ó, você sempre pode elaborar um título provisório para a sua pesquisa, né, um título provisório. O que é que isso quer dizer? Ah, Danilo, mas o título é a última coisa que você vai fazer no seu artigo. Concordo, tá? A última coisa que você pode pensar. Mas aí você tem um título provisório, ele é legal porque ele vai ajudar você a elaborar essa sua pergunta de pesquisa e ele vai ajudar a elaborar o objetivo. Então imagine que a minha pergunta, o meu título, né, provisório, ele poderia ser assim, ó, fatores de risco para o desenvolvimento de câncer. Então deixa eu escrever aqui, ó, fatores de risco para, vou abreviar aqui, o desenvolvimento de câncer, tá? Não especificar o câncer, vou colocar aqui de câncer de pulmão. Então esse poderia ser o meu título provisório. E aí quando eu penso no objetivo, tá? Esse objetivo ele sempre tem que começar com o verbo, né, no infinitivo. O que é esse verbo no infinitivo? Basicamente é eu dizer, por exemplo, analisar, identificar, né, discernir. Então isso seria um verbo no infinitivo. E aí eu poderia dizer assim, olha, uma técnica que, né, que muitas pessoas utilizam é pegar esse título parcial e somar com o verbo no infinitivo. Então eu poderia dizer simplesmente que eu vou identificar, se esse fosse meu objetivo, identificar, e eu vou somar com o meu título aqui. Então ficaria identificar os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Tá? Então esse seria o meu objetivo. Então lá no final da introdução a pessoa colocaria, então diante desse contexto, o objetivo do estudo será ou foi, né, dependendo da etapa que você está, foi identificar os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Então esse é o objetivo, tá ok? Então, até aqui nós discutimos algumas etapas que são gerais, tá? A gente poderia aplicar esses conhecimentos para qualquer artigo científico. Só que quando nós entramos aqui na questão do método, tá? Do método especificamente, é que nós vemos a necessidade e a especificidade da revisão. Por quê? O que é que você vai escrever nesse método? Então, quando você for escrever um método da sua revisão, a primeira coisa que você vai dizer é o tipo de estudo. E aí o tipo de estudo, lógico, nós estamos falando de uma revisão integrativa da literatura. Então, geralmente as pessoas colocam assim, que foi realizada uma revisão integrativa da literatura, fundamentado nos 6 passos clássicos da revisão. Primeiro a gente já viu, que é a formulação da sua questão norteadora, né, da sua questão de pesquisa. E aí outras etapas elas vão ser realizadas, como por exemplo, você vai dizer que vai ser uma revisão, só que uma revisão ela é fundamentada, você vai revisar outros estudos que já estão publicados. Então isso quer dizer que essa revisão, você vai pesquisar em algum local. Então você vai ter que apontar quais as fontes, tá? Então onde você vai pesquisar? E aí nós poderíamos colocar aqui a questão dos portais, das bases de dados. É sempre mais aconselhável você pesquisar direto na base de dados, né? Então, sei lá, você vai pesquisar na Lilacs, né? Você vai pesquisar Cielo, Medline, tá? Você vai pesquisar em um portal como a CAPES, né? A CAPES Periódicos, enfim. Então você vai descrever isso daqui. E aí, além de descrever essas fontes, é importante você descrever, né, como você vai pesquisar, ou seja, como você vai realizar a busca desses estudos. Então você vai colocar aqui as palavras-chave, os descritores, né? Eu vou fazer isso na prática com vocês. Você vai colocar quais são os critérios de inclusão e exclusão desses estudos, tá? Então os critérios aqui de inclusão,
mas também os critérios de exclusão desses estudos. Vou já falar sobre isso. E além disso, você tem que descrever como esses dados serão coletados, né? A coleta de dados. Coleta de dados. Você tem que descrever como esses dados serão analisados. Então você vai descrever a sua análise de dados, tá? De uma maneira geral, tá, pessoal? A segunda fase, depois que você define de uma maneira, né, geral, a segunda fase é você fazer a busca na literatura, tá? Só que é importante que você saiba fazer a busca de uma maneira correta. E isso é o que é o mais importante. Para isso, tá, vamos praticar um pouco da questão dessa busca no navegador, tá? Eu vou entrar num portal e aí eu vou passar algumas recomendações legais aí para vocês. Eu vou usar a BVS, que é um portal aí muito utilizado, mas aí as diretrizes, tá, que eu vou passar, elas são recomendáveis aí, elas são orientadas para qualquer tipo de base, para qualquer tipo de portal que você vá realizar essa prática. Tudo bem? Então vamos aqui para o navegador. Pois bem, pessoal, e aqui no navegador vamos realizar aqui algumas práticas, tá, bastante interessantes em relação a algumas questões, tá, que a gente pode escolher aqui uma questão aleatória, tá? Por exemplo, vou falar sobre, sei lá, educação e saúde mental. Será que a saúde mental das pessoas influenciam na questão da educação? Eu estou aqui no portal BVS, tá, que é um portal Biblioteca Virtual em Saúde, mas o que eu vou falar aqui ele se aplica a qualquer local, tá, que você vai pesquisar. Então, de uma maneira geral, eu posso pesquisar assim, educação e saúde mental. Danilo, mas você esqueceu daquela questão dos descritores, certo? Existe o DEX, né, que são os descritores, que ele já está aqui, ó, DEX Mesh, descritores em ciência da saúde. Mas como eu sei que eu não estou falando somente com pessoas da saúde, então por isso que eu não vou me ater a essa questão. Mas assim, o que são esses DEX? O DEX basicamente é um site em que lá tem algumas palavras que já são cadastradas em determinados assuntos. Por exemplo, se você for pesquisar sobre dor de cabeça, lá não vai ter o termo dor de cabeça, vai ter o termo cefaleia. Então, cefaleia é um descritor, dor de cabeça já ela seria uma palavra-chave. Danilo, influencia na área da saúde pesquisar com palavra-chave ou com descritores? Às vezes influencia no resultado, no número de artigos que você vai recuperar, tá? Outras áreas, né, tem até alguns descritores, tá? Alguns termos, né, indexados na área de ciências humanas, ciências sociais, mas é mais utilizado as palavras-chave de uma maneira geral. Então aqui, quando eu vou pesquisar, eu não posso simplesmente colocar educação, espaço e saúde mental, tá? Eu tenho que colocar o que a gente chama de operador booleano entre um termo e outro. E geralmente o operador booleano usado é o AND, que é o I em inglês. O que é que isso quer dizer? Se eu pesquisar educação e, né, AND saúde mental, isso significa que eu quero que os termos saúde mental e educação elas venham no mesmo artigo, né, que eu recuperar. Se eu fizer essa pesquisa, tá? Vou pesquisar aqui para ver se sai alguma coisa. Olha só, tivemos 121.590 artigos. Se eu colocar, por exemplo, o OR aqui, que é o O em inglês, então isso significaria que era educação ou saúde mental. Ou seja, vem tudo sobre educação, sei lá, Covid e educação, vem educação à distância, ou seja, coisas que não necessariamente estão relacionadas à saúde mental. E tudo sobre saúde mental. Então vem saúde mental na infância, na adolescência e tudo. Então, tomando por base isso, nós podemos pensar que se com o END deu 121 mil artigos, com o OR, né, ele é para recuperar muito mais artigos. Só que às vezes deu 1.800.000 artigos, né, 827 mil artigos. Então, assim, às vezes não é interessante você usar o OR, né, porque durante a seleção da questão específica da sua pesquisa, você não vai ter muita objetividade, tá? Então é muito mais interessante usar o END. Só que existe o que a gente chama de EndNote. EndNote. O que é um EndNote? Isso significaria eu pesquisar educação e nada sobre saúde mental.
Ou seja, eu quero tudo sobre a educação, mas nada que repere a questão da saúde mental. Então eu poderia clicar aqui e aí tem 73 mil, né, artigos, aí um pouco mais, que falam sobre a educação, mas não falam nada sobre saúde mental. Então esses são basicamente os 3 operadores booleanos. Existem algumas estratégias, tá, de busca que você poderia usar. Por exemplo, para tornar mais específico, se eu pesquisar dessa maneira aqui, 121 mil artigos, eu ainda poderia colocar uma aspas aqui. E aí isso significaria que eu quero exatamente o termo saúde mental. Porque dependendo do local onde você for pesquisar, às vezes o buscador ele entende que você está pesquisando saúde mental como coisa separada. Então às vezes dá um pouco de confusão. Então, se eu colocar exatamente saúde mental e pesquisar aqui, ele dá um pouco menos, né? Uns 14 mil. A gente saiu de 121 mil para 14. Já tornamos as coisas mais específicas. Existem outras estratégias, tá? Existe você usar os truncadores para fazer uma complementação. Você pode usar, por exemplo, o UAU aqui para pesquisar em relação a algum autor, né? Pesquisei aí o meu nome, Danilo Ferreira. Você pode pesquisar o TI, né? TI, 2 pontos, que aí você está dizendo que você quer pesquisar exatamente o termo TI, né, no título. Então, eu quero que no título apareça diabetes mellitus and TI, 2 pontos, por exemplo, saúde mental. Então, será que tem artigos que falam sobre diabetes mellitus e saúde mental no título, que já tragam isso no título? Vamos olhar. Né? Aqui a gente não recuperou. Às vezes, quando você não recupera algum termo, é interessante você, às vezes, limpar um pouco seu cache, tá? do seu navegador. Às vezes, abrir e reabrir o navegador, porque às vezes ele pode salvar algumas configurações e às vezes você não acaba encontrando. Às vezes pode não ter, né? Vamos ver se, tirando a questão do título aqui, né? Se só no título não tem, né, especificamente no título, às vezes pode ter algum que traga no resumo, né, alguma coisa. Aí no resumo tem 642, né, estudos. Então, assim, são algumas estratégias que você pode usar. E aí, quando você pesquisar, é interessante, e aí já falando no outro aspecto, que são os seus critérios de inclusão e exclusão. Ou seja, quando você vai selecionar os estudos, por exemplo, aqui eu tenho 642 artigos. É claro que eu não vou trabalhar com 642 referências, tá, no meu artigo de revisão integrativa. Então eu vou aplicar alguns filtros. Isso você tem que deixar claro lá no método. Porque aí quem lê o seu artigo, ele tem que saber como você aplicou esses filtros, como é que você fez para chegar no seu resultado. Por exemplo, imagine que a minha pesquisa fosse essa. Quando eu fiz essa pesquisa, eu só fosse usar esses 2 termos. Quando eu fizesse essa pesquisa, eu tenho que anotar esse número aqui, porque ele vai servir para você colocar lá no seu fluxograma, lá na parte dos seus resultados, tá, da sua pesquisa. Então imagine que eu encontrei aqui 642 estudos, e aí eu posso aplicar, né, alguns filtros. Eu posso dizer que o assunto principal eu quero sobre saúde mental, e aí eu posso aplicar o filtro aqui, né, e olhar quantos artigos ficaram, né, restaram 183, então anota, né, ou você pode usar um gerenciador de referência, que também é muito bacana, né, nesse sentido, o EndNote, o Mendeley. E eu só quero, por exemplo, ver estudos, né, que abordem aí a questão da incidência, tá, que abordem a questão da incidência e que sejam dos últimos 5 anos, tá? Então posso selecionar isso. Algumas pessoas acabam colocando em revisão, isso é bastante comum, que as pessoas coloquem assim, estudos em português, inglês e espanhol, tá? Há uma vertente muito grande que você não coloca mais isso na sua revisão, porque aí você gera um viés de idioma às vezes. Porque o que é que isso significa? Às vezes, por exemplo, eu vou selecionar estudos em inglês, português e espanhol. Só que tem um estudo em francês, em chinês e em alemão aqui, que às vezes ele é importante. Ah, Danilo, eu não sei alemão, tá? Nem eu. Mas aí existem os navegadores, tá? Existem os tradutores que nós podemos utilizar, isso daí não é problema. Então, assim, há uma vertente que você não faça essa seleção aqui. E algumas pessoas acabam colocando também que o texto ele deve estar completo, né, de maneira completa e gratuita. Às vezes também não é interessante, que é uma vertente cada vez maior que diz assim, você pode entrar em contato com o autor e aí ver se
se ele porventura ele envia para você, né, que é bastante difícil de acontecer, mas os teóricos dizem isso. Então depois de eu aplicar esses filtros, né, eu noto que eu apliquei tanto filtro aqui que não ficou nada. Então eu posso voltar aqui. E aí eu posso aplicar, por exemplo, só o filtro dos estudos de incidência, por exemplo. E aí, às vezes não tem artigo atualizado, né? Tem uns artigos aqui legais de 2020. Olha só, fiquei com 8 estudos. Então, esses 8 estudos aqui eu posso dar uma olhada inicialmente aqui no título e resumo, que ela já faz parte lá de como você vai descrever, como você buscou os dados, como você fez essa seleção. Então, você pode dizer que inicialmente você olhou aqui o título o título do artigo, né, e abriu e olhou o resumo. E aí, se ele fazia parte do tema da sua pesquisa, aí realmente você vai ver, né, dar uma lida no texto na íntegra, realmente ler o artigo completo e aí incluir ele ou não dentro da sua revisão, tá? Dentro da revisão sistemática existe muito mais critérios. Além de você fazer isso, é muito interessante que você avalie criticamente esse estudo, que você avalie, por exemplo, o viés desse estudo, mas isso já são vertentes mais faladas dentro da revisão sistemática da literatura. Tranquilo? Então, de uma maneira geral, a busca é realizada assim. É claro que existe muito mais detalhes que nós podemos discutir em outra ocasião, mas é muito interessante que você fique atento a essas etapas, porque você vai ter que descrever ela lá na sua revisão integrativa. Tudo bem? Vamos voltar lá para o slide para eu demonstrar algumas coisas a mais para vocês. Pois bem, pessoal, aqui de volta no slide, né? Então é importante que você pratique, que você vá juntando aqueles termos, né, dos descritores, juntamente com o operador booleano, para que você aprenda um pouco mais como pesquisar. E aí a terceira fase, né, eles falam muito em relação à coleta de dados, tá? A coleta de dados. O que é essa coleta de dados? Depois de você realizar toda aquela busca, né, depois de você realizar a busca, consequentemente, você vai selecionar, que é o processo de seleção dos artigos. Imagine que você selecionou aí 15, né, 15 estudos. Então você selecionou 15. Esses estudos você vai extrair algumas informações para que você consiga fazer uma síntese do que eles falam, né? Uma estratégia, basicamente, é você usar uma ficha, né, um formulário de extração. Dentro da revisão integrativa existe uma que é clássica, aí, né, um formulário que é da USP, né, 2005, se eu não me engano. Tá? Se eu estiver errado, me corrijam. Mas é basicamente um formulário, você pode elaborar o seu, né, próprio, mas já existe esse daí, você pode inclusive adaptar. Que é basicamente você extrair qual é o título do artigo, quem são os autores, né, onde foi realizado, qual o tipo de estudo. Então vocês podem notar, eu vou deixar um link, né, também aqui, para que vocês... Vou fixar um link no chat, aliás. A minha equipe, por favor, faça isso agora. Que é para vocês verem, né, terem acesso a um artigo que ele fala sobre essas fases e ele traz esse instrumento aí para vocês analisarem, tá? Então esse instrumento, ele basicamente diz assim, ó, quando você seleciona esses 15 artigos, você vai extrair essas informações. Porque a partir da extração dessas informações, você vai conseguir fazer uma síntese, você vai inclusive conseguir fazer um quadro, né, que é o quadro das evidências, que geralmente as pessoas costumam muito colocar lá na parte dos resultados da revisão de literatura, e que ela vai ser muito importante dentro desse contexto. Então a coleta de dados aqui você pode descrever como esses dados foram coletados. Então você pode descrever aquela fase lá, né, de leitura de títulos e resumos. Títulos e resumos. Você pode descrever a questão da leitura completa. Leitura completa. Você pode trazer a questão aí de, depois que você extrair esses dados, como é que você vai analisar esses dados? Então você vai analisar, geralmente as pessoas analisam de uma maneira qualitativa, né? Não que você não possa trazer uma vertente quant para um estudo de revisão integrativa, você pode. Mas geralmente, né, as pessoas fazem numa vertente mais qualitativa, tá ok? E aí depois disso as pessoas descrevem muito que vão analisar, né, criticamente os estudos. E aí geralmente as pessoas fazem essa análise crítica, né, que não é nem muito uma análise crítica, mas sim uma síntese, né, de uma maneira geral desses estudos.
que ela pode ser pela formulação de um quadro lá, o quadro de evidências, eu vou já falar sobre isso, e geralmente classificando as evidências. Essa pirâmide aqui ela é um pouco antiga, né? Porque a meta-análise agora ela está perpassando, assim, as revisões sistemáticas em meta-análises, elas perpassam por todos esses tipos de estudo, tá? Mas de uma maneira geral, a classificação da evidência ela ainda é assim, né? As revisões sistemáticas e meta-análises elas estão no topo em detrimento de outros tipos de estudo. É claro que esses estudos aqui primários eles são importantes quando se trata da geração de novos conhecimentos. Mas como a revisão, de uma maneira geral, ela engloba todos esses estudos de uma maneira mais ampla, vamos colocar assim, então ele é encarado como um melhor tipo de estudo, tá? Gera uma melhor evidência. E aí, quando você vai realizar uma revisão, né, de literatura, você pode selecionar qualquer um desse tipo de estudo. Apesar de que não é recomendado, tá? Não recomendado, você selecionar um estudo de revisão para a sua revisão, porque isso gera um viés. Imagina só, você está realizando uma revisão, e aí você encontrou uma outra revisão que fala sobre aquele tema. Então não é interessante você colocar essa revisão dentro da sua revisão, porque isso pode gerar um viés bastante significativo. Então essa é a quarta fase da revisão. E aí basicamente você vai discutir esses resultados, tá? Como é que você vai discutir? Basicamente que já faz parte lá do processo de discussão, que é basicamente você fazer uma junção, né, desses estudos. Então você vai juntar esses estudos aí que você selecionou, o estudo A, né, o estudo B, o estudo C e assim por diante. E aí ver o que é que eles falam, né? Você pode fazer pelo confronto de ideias, né? Pela similaridade de ideias. Isso vai depender muito de como você vai conduzir a sua revisão. O importante é você saber que a discussão de uma revisão, você vai discutir os resultados dos estudos que você selecionou. Você não vai fazer aqui um referencial teórico, né? Dizer, por exemplo, falar sobre Covid. Na discussão você não vai dizer que o Covid foi descoberto e tal, não. Só se esse for o objetivo da sua pesquisa. Você vai aqui explicar os dados, essa é a palavra mais correta. E por fim, apresentar aí a sua revisão integrativa. Só que antes disso, nós precisamos falar um pouco sobre os resultados, ou seja, como que geralmente esses resultados são demonstrados. Primeira coisa que você vai descrever aqui são a questão do número de estudos. Tá? O número de estudos encontrados de uma maneira geral. Então, assim, de uma forma geral, nós vimos que nós pesquisamos lá, encontramos, por exemplo, 600 estudos. E aí, no final, nós só ficamos com 8. Então, você pode descrever isso. Você pode dizer que, inicialmente, foram encontrados 600 estudos e, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 8 estudos para compor a revisão. Então, essa é uma das primeiras frases que você vai colocar lá nos resultados. Além disso, as pessoas costumam colocar lá na parte de resultados um fluxograma. O que é esse fluxograma? É basicamente um desenho, né, em que as pessoas vão dizer assim, ó, inicialmente aqui foram encontrados X estudos. Após a aplicação dos critérios de inclusão, eu fiquei com X, tá, né, X dividido por 10, vamos supor. Após a aplicação, né, de alguns critérios aqui, foram excluídos X, e após essa exclusão aqui, né, e após essa exclusão, eu tive um número final aqui, vou colocar aqui, eu tive um número final X. Então é você dizer assim, ó, desde o início, tá? Desde o início até o final aí do meu processo de seleção, eu encontrei um número X de artigos e no final eu fiquei, por exemplo, só selecionei 20, né? 20 artigos foram selecionados. Então você geralmente pode demonstrar os seus resultados aí por meio de um fluxograma. Ou geralmente o pessoal coloca um quadro, né? Um quadro ou tabela. Vou colocar aqui um quadro, que geralmente é um quadro mesmo, mas geralmente o pessoal faz um quadro assim simples, tá? Imagina que isso daqui é um quadro. E aí o pessoal coloca algumas informações, tá? Como por exemplo, o autor e o ano, colocar aqui quais são os objetivos do estudo, quais foram os métodos utilizados, quais foram os principais resultados e os desfechos, tá? Para cada um dos estudos selecionados. Então, se eu digo que eu selecionei o estudo de Souza aqui, né, de Souza 2021, então eu vou dizer qual foi o objetivo do estudo de Souza, qual foi o tipo de estudo que ele fez, foi um estudo transversal, tá? Quais foram os principais resultados e
o principal desfecho. Porque quando eu fizer isso para os 10, 20 estudos que eu fiz, já vai ter uma síntese ali legal para fundamentar justamente a sua discussão. E aqui na discussão você vai juntar todas aquelas ideias, tá? E basicamente discutir os resultados daqueles estudos. Vendo quais os estudos que estão indo de uma maneira positiva em relação àquele seu tema discutir, de uma maneira negativa, tá? Quais têm a mesma ideia, quais têm um confronto de ideia. Então é basicamente fazer essa discussão. Não é uma fórmula mágica, tá, para fazer essa discussão, mas uma palavra-chave que você tem que ter é explicar os seus dados. Então, assim, imagina aquele tema, né, que eu falei anteriormente, né, a questão de identificar, né, que era o nosso objetivo, identificar os principais fatores de risco para o câncer de pulmão. Então, nos resultados, eu vou identificar quais são esses fatores de risco. Então, aqui, possivelmente, nos principais resultados, aí o autor 1 ele disse que o principal fator de risco era esse, o autor 2 disse que era esse. E aí, na discussão, eu vou explicar por que esses fatores de risco causavam câncer de pulmão. Então, é basicamente eu pegar esses resultados, fazer uma explicação geral e aí montar a minha discussão. A discussão de um artigo de uma revisão integrativa, geralmente ela tem entre 1 e 3 laudas, tá? Entre 1 e 3 páginas aí é mais do que suficiente. E aí, por fim, você vai fazer e vai trazer as suas considerações finais, em que basicamente você vai responder a sua pergunta de pesquisa. Então, você vai responder sua pergunta de pesquisa, sua PP, sua pergunta de pesquisa, né, sua questão norteadora. Então, se você disse lá quais os fatores de risco, na conclusão, nas considerações finais, você vai colocar quais são esses fatores de risco. E aqui você vai, por exemplo, apontar novas possibilidades, você pode trazer lacunas, tá? Aqui também, anteriormente, eu esqueci de falar, é interessante que você traga as principais limitações, né, que você teve. Danilo, que limitações eu posso encontrar? Sei lá, um pequeno número de artigos, os artigos, a maioria, não estarem disponíveis, né? Uma limitação, por exemplo, os artigos, a maioria dos artigos é estrangeiro, tá? Então, são algumas limitações que você pode apontar, isso vai depender muito de estudo para estudo. E em relação às considerações finais, responder a sua pergunta de pesquisa e trazer as principais lacunas, ou seja, outras vertentes que ainda podem ser analisadas dentro daquele tema, tá? Então é isso, tá, pessoal? Basicamente. Então a revisão integrativa, ela basicamente segue esses passos, né? Da elaboração da pergunta de pesquisa, da busca, definição dos critérios de inclusão e aí desenvolvimento de todo o artigo em si, né? De toda a escrita. É interessante você pensar que quando a gente compara a revisão integrativa e a revisão sistemática, especialmente quando você inclui um cálculo estatístico como uma meta-análise, ela gera uma evidência bem maior. E aí, devido a essa geração de evidência maior, agora as pessoas estão, né, as revistas, estão publicando cada vez mais revisões sistemáticas da literatura. Mas isso não significa que, se você fizer, aliás, a sua revisão integrativa, ela não vai ser publicada. Ela vai, desde que você faça bem feito, você siga todas as recomendações e faça com bastante cuidado. Tá ok, pessoal? Eu espero que eu tenha contribuído um pouco aí, né, ajudado você um pouco na abertura de como fazer essa revisão integrativa de uma forma geral. Nos acompanha lá nas redes sociais, fica aqui no nosso canal do YouTube, que sempre tem aula, sempre tem curso gratuito. E um aviso, no meio do mês na segunda quinzena de fevereiro, né, nós estaremos lançando um curso, um intensivão para elaboração de artigos científicos, tá? Então fique ligado nas novidades, um curso bastante acessível, bastante proveitoso para todos vocês. Um forte abraço, muito obrigado pela participação de todos, tenham todos uma boa noite e até mais.